Bom dia, juniores. Um ótimo domingo para vocês, para toda a sua família. Espero que tenham tido todos uma ótima noite de Natal, tá bom? E hoje nós vamos finalizar o ano de 2020 com o último estudo para vocês, juniores, tá bom? E nada mais do que essa época de Natal, dezembro, época festiva, e a gente falar um pouquinho sobre o nascimento de Jesus, tá bom? Nosso texto base hoje é de Lucas 2, de 1 a 20, tá? Depois vocês peguem a Bíblia de vocês, dê uma estudada, olhem ali os acontecimentos, tá bom? E a gente vai dividir esse estudo em duas partes. A primeira a gente vai falar sobre como foi anunciado, que Maria seria a mulher que daria à luz a Jesus. E a segunda parte, como foi o nascimento de Jesus, tá bom? Então hoje a gente vai aprender sobre a história do nascimento da pessoa mais importante que já veio ao mundo, que foi o nascimento de Jesus, né? E isso foi um dos grandes acontecimentos da história da humanidade. Ali, o Deus eterno e criador estava se revestindo da nossa humanidade e se submetendo às mesmas dores e limitações que nós, né? Esse acontecimento é com certeza um dos maiores milagres que a humanidade registra em sua história, além de ser um fato único, né? Além disso, o nascimento e a humanidade de Jesus nos mostram o quanto Deus nos ama, pois estava enviando seu próprio Filho para viver como homem e sofrer por todos nós, né? Naquela época, muitas pessoas já esperavam pelo nascimento do Salvador, pois Deus havia falado a várias pessoas, que um dia nasceria alguém muito especial, que poderia salvar a todos nós dos nossos pecados, Porém, ninguém saberia quando e onde nasceria esse Salvador. E o profeta Isaías, 500 anos antes do nascimento de Jesus, ele foi inspirado pelo Espírito Santo e ele profetizou a sua vinda. E a gente pode ver essa passagem lá em Isaías 7,14, que diz assim: Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz a um filho e o chamará Emanuel. Dentre os muitos sinais que destacariam a criança, um deles era que seria filha de uma virgem, que nesse caso foi escolhido Maria, e que essa criança se chamaria Emanuel, que significa Deus conosco. Porém, com o nascimento de Jesus, um dos grandes propósitos de Deus é promover a aproximação entre Deus e o homem, ou seja, restaurar aquela comunhão que havia se perdido lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, e consequência disso houve o pecado, iniciou-se o pecado, e ali houve a separação dessa comunhão que havia entre o homem e Deus, Então o propósito era promover a aproximação novamente de Deus e o homem. E Maria, como Maria ficou sabendo que seria a mãe do Salvador, Deus enviou um anjo até Maria. Esse anjo chamava Gabriel, para anunciar o que haveria de acontecer. E a gente pode ver lá em Lucas 1, de 26 a 31, que diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria aquela.
Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Obviamente que esse anúncio deixou Maria bastante preocupada, né? Pois ela estava prometida em casamento a José, né? E ela saberia que sofreria graves consequências em função de estar grávida antes do casamento, né? E o que aconteceria se José não acreditasse nela, né? Porém, as palavras que o anjo Gabriel falou sobre o nascimento de Jesus tranquilizaram Maria, né? E ao perceber que isso era uma obra de Deus, né? E que o próprio Deus se responsabilizaria pelo desenrolar das coisas, então Maria simplesmente confiou, né? Como a gente pode ver lá em Lucas 1,38, que diz assim: Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela, né? Que sejamos como Maria, né? Que possamos confiar na bondade do nosso Deus e em sua fidelidade plenamente, né? E o segundo lado, né? Quanto a José, como será que ele reagiria, né? Como será que ele reagiu? O nascimento de Jesus provocaria uma revolução na vida dos dois, né? De Maria e também na vida de José, seu futuro marido. José era um homem temente a Deus, né? Ele não pensou em difamar Maria, né? Em agredir Maria. Pelo contrário, José amava Maria, né? E como ele sabia que era obra de Deus, ele mesmo tomou as providências para na verdade, como era uma obra de Deus, né, tudo isso que estava acontecendo, né, o próprio Deus tomou as providências, né, para convencer José de tudo aquilo que estava acontecendo. E como que ele fez isso? Ele também enviou um anjo para conversar com José. E as mesmas instruções, né, que o anjo Gabriel passou para Maria do que aconteceria, por que ela estava gerando ali o Filho de Deus, né? Esse mesmo anjo deu as mesmas instruções para José, né? Como a gente pode ver lá em Mateus 1, de 19 a 24. Vamos ler? Mateus 1, de 19 a 24, diz assim: Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sono lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Então aqui, como a gente já tinha lido lá em a passagem lá atrás, né, de Isaías 7,14, né, quando o profeta, já prevendo, né, que viria através de uma virgem, né, um filho, e que eles chamariam de Emanuel, né. Então aqui foi a confirmação, como a gente pode ver aqui em Mateus, né, Mateus 1, de 19 a 24, tá bom? E depois disso tudo, né, que o anjo falou para José, né, ele ficou convencido e em paz, né, e, consequentemente, José casou-se com Maria, tá bom? Então essa é a primeira parte de como foi anunciado a Maria que ela conceberia
a Jesus, né? E também o anjo, da mesma forma, conversou, né, em sonho com José, e os dois convencidos daquilo que era um propósito do Senhor para com eles, né? Eles ficaram em paz e acabaram se casando, como já havia sido prometido, né? A segunda parte, nós vamos falar um pouco sobre agora o nascimento exato de Jesus, né? Só que um pouco antes disso acontecer, né, do nascimento de Jesus, lá no Império Romano, né, existia um imperador chamado César Augusto, né? E esse imperador, ele começou a fazer um censo, né, para saber quantas pessoas existiam ali no Império Romano, né? E para que isso acontecesse, as pessoas deveriam ir à cidade onde elas tinham nascido, para se registrar, né? E esse censo possuía alguns objetivos, na verdade, né? Era para fazer o cadastramento dos nomes das pessoas, para saber quantas pessoas existiam, qual era a ocupação, né, ou qual era a profissão daquelas pessoas, se tinham esposas, se tinham filhos, né, se tinham servos e se tinham propriedades. E nisso, né, havendo isso, fariam o cadastramento do valor de suas propriedades, o dinheiro que eles possuíam e outros recursos que pudessem servir para pagamento de impostos e também para fornecimento de homens para o exército do Império Romano. Então esses eram um dos objetivos, né, para fazer aquele censo ali, para saber quantas pessoas existiam ali naquele momento no Império de César Augusto. Tá bom? E isso, né, obrigou a Maria e a José, que moravam em Nazaré, né, que era uma pequena cidade ali de Israel, a voltarem para Belém, que era a cidade natal de José, né? E foi exatamente nesse período que Maria estava grávida, né? Em consequência disso, né, eles não podiam se locomover com rapidez. E isso se tornou, isso acabou tornando, né, a viagem um pouco mais demorada daquilo que eles imaginavam, né? E como a viagem acabou demorando, né, quando eles chegaram ali em Belém, que era uma cidade maior, uma cidade grande, né, e muitas pessoas estavam se deslocando, né, ali para Belém, porque era uma cidade onde haviam nascido, né? Então a cidade já estava com um volume muito alto de pessoas, né? Exatamente por causa desse censo que o César Augusto estava fazendo, né? E o que aconteceu? Todos os locais ali de hospedaria já estavam lotados, né? Então José e Maria acabou não achando lugar para se hospedarem, né? Então eles começaram a procurar onde poderiam dormir, né? Mas estava muito difícil, exatamente porque todos os locais estavam lotados, né? Até que em um dos locais que eles foram pedir abrigo, né, a pessoa falou: nós não temos espaço aqui na hospedaria, mas nós temos o estábulo, né, que está vazio. É o único lugar que eu tenho para lhe oferecer, né? E exatamente, né, para onde Maria e José foram, né, para o estábulo, né, que é o local onde ficam os animais. Tá? E ali foi o único lugar que eles conseguiram para poder passar a noite. E foi exatamente, né, nesta noite que Maria deu à luz a Jesus. Né? Foi exatamente nesta noite, ali no estábulo, né, que acabou nascendo Jesus. E eles nem tinham, né, onde colocar o bebê. E aí eles adaptaram uma manjedoura, né, para colocar ali o Jesus, que acabara de nascer. Né? A manjedoura é um lugar onde os animais se alimentam. Né? Então forraram ali de feno. Feno é um alimento seco, né, como se fosse um capim hidratado, né? Eles ficam bem secos e ali eles se alimentam. Então acabou forrando ali de feno, né, e colocou ali o bebê, né, Jesus, naquela manjedoura ali
para descansar, né? Pois acabara de nascer, né? Então Jesus nasceu de maneira bastante humilde, né? Embora Rei e Senhor de todas as coisas, né? Deus determinou que a grandeza do nascimento de seu filho, Jesus, se daria na humildade, né? Porque ele poderia simplesmente escolher um local, né, com todas as honrarias de um rei, né? Mas não, ele queria demonstrar a todo mundo que o filho dele era humilde e que deveria nascer daquela forma, né, num lugar humilde. E enquanto isso, né, todo esse acontecimento ali que estava acontecendo ali com o nascimento de Jesus, cidade cheia, né, um lugar mais afastado, né, um pouco mais distante ali de Belém, né, alguns pastores judeus tomavam conta do seu rebanho, estavam ali pastoreando o seu rebanho, né, como sempre faziam. E naquela noite, né, um anjo apareceu para aqueles pastores, né, e eles ficaram com medo, né, e é só que o anjo, né, anunciou para eles, né, que o Filho de Deus nasceria naquela noite, em Belém, né, e ao ouvir aquilo, além dos pastores, né, os anjos também ficaram muito felizes, né, pois finalmente o Salvador, o Messias, Filho de Deus, nasceria. Então, tanto os pastores como os anjos no céu ficaram todos alegres, né, e começaram a louvar a Deus. A gente pode ver essa passagem lá em Lucas 2, de 8 a 11. Lucas 2, de 8 a 11 diz assim: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aqueles pastores sabiam que Jesus seria a pessoa que poderiam perdoá-los de todos os seus pecados e que poderiam ter a vida eterna ao lado de Deus, né? Por isso tanta alegria. Então aqueles pastores ficaram tão empolgados, né, que resolveram ir até a cidade de Belém para conhecer aquela criança, né, que eles já esperavam há muitos e muitos anos. Depois desses dias, né, saíram contando todos que conheciam que o Salvador havia nascido, né? Depois de deixar lá o pasto lá o seu rebanho, né? Foram até a cidade e lá eles encontraram Maria e José e viram, né, Jesus na manjedoura. E depois disso saiu alegres, né, contando para todo mundo o que havia acabado de conhecer, né? Lucas 2, de 15 a 18, diz assim: E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, dos pastores, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca divulgaram a palavra que acerca do menino que lhes fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores diziam, que era exatamente, né, o nascimento do Salvador. A gente sabe que hoje em dia, né, nem todas as pessoas ficam felizes quando ouvem falar de Jesus. Muitas ficam bravas, muitas não querem nem ouvir, né? Pois não sabem, né, da sua importância. Por isso, né, é importante que vocês, juniores, né, expliquem aos seus colegas quem foi Jesus e o que ele fez por você, pelos seus pais,
fez por mim, pela minha família, né? Que ele morreu na cruz para nos salvar de todos os pecados, né? Assim como os pastores que ficaram muito felizes, né, ao saberem do nascimento de Jesus, pois eles sabiam, né, o que significava aquele nascimento, né? Também devemos estar sempre felizes, não só nessa época de Natal, quando a gente tem troca de presente. Agora não por causa da pandemia, né? Mas normalmente nessa época tem os amigos secretos, amigos chocolate, né? Trocas de presente entre famílias, não é verdade? A gente fica muito feliz com isso. Mas a gente tem que ficar muito feliz também todos os dias, porque Deus mandou o seu Filho que nascesse aqui como homem, que morresse na cruz para nos salvar. Então nós temos que estar felizes todos os dias por isso. Temos que dar graças a Deus por isso, né? Pois ele veio para nos salvar e nos proporcionar uma vida eterna ao lado de Deus. Tá bom? Então essa é a história da nossa última aula de 2020. Espero que, apesar de todos esses problemas que nós tivemos, né, de não estar fisicamente juntos, mas esse momento de estarmos divulgando esses vídeos para vocês, espero que vocês tenham gostado, né, espero que 2021 venha logo essa vacina, para que tão logo a gente possa estar juntos novamente, tá bom? Espero que todos estejam bem, que todos tenham uma passagem de ano muito feliz e que 2021 seja totalmente diferente nesse contexto, né, da Covid, né, mas que estejamos sempre juntos em oração, mesmo que online, tá? A gente está nos falando. Então esse é o meu desejo, tá? Que 2021 seja um ano repleto de alegria, de paz, tá bom? Para todos vocês e para todos da sua família, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Um grande abraço e até 2021. Amém.